O Peixe ficou sabendo ontem, durante o sorteio da Conmebol, que vai enfrentar o River Plate do Uruguai na primeira fase da Copa Sul-Americana do ano que vem. E já de olho na competição, o clube vem negociando um acerto com o Gigliotti. Olha aí, Miller e Celso, centroavante do Independiente da Argentina. Ele tem 31 anos, foi aprovado pelo novo técnico da equipe, o Sampaoli. Ele tem 1,87 m de altura, marcou 12 gols no Campeonato Argentino deste ano. Aí a diretoria do Peixe também avalia a chegada do Diego Farias, atacante brasileiro do Cagliari, da Itália. Ele é de Sorocaba. E o Farias fez carreira no futebol italiano, passou por Hellas Verona, Sassuolo. O que vocês acham? São bons nomes, Celso e Miller? São opções do mercado. Hoje você não tem também muito o que tirar. Vamos ir longe, pega a seleção brasileira. Eu acho que da seleção brasileira, de um grupo de 23 jogadores, se você colocar a fotinho e mostrar para o grande público, eles vão reconhecer 5, 6 no máximo. Né? Quer dizer, então, o mercado está muito homogêneo, você não tem grandes peças. Agora, o Santos tem que correr atrás mesmo. Quem conhecia o Sanches, por exemplo? E foi um reforço que chegou bem. Né? E acho que também aí já tem o dedo do próprio São Paulo indicando. E o Santos precisa contratar, né, Michele? Saiu o Gabigol, né, Bruno Henrique não sabe se fica ou se vai, quer dizer, o Santos precisa de uma referência lá na frente, um jogador de peso, um jogador experiente, e, quer dizer, essas duas contratações serão importantes para o Sampaoli. Bom, a pergunta que não quer calar. O técnico, Sampaoli, é uma aposta do Santos. O Santos está acreditando. Você, Miller, acha que ele vai dar certo no futebol brasileiro? Com o atual time do Santos, não. Com o atual time do Santos, tem que reforçar. Se reforçar o time do Santos com um jogador de peso, experiente, porque não adianta você colocar só a garotada e não ter referência. Porque a garotada não cresce. E não tendo referência, fica um vazio. Então, agora, com referência positiva, de nível, a garotada vai crescer ao Sampaoli, como ele sabe armar a equipe, aí ele vai dar certo. Quanto tempo eu acrescento ele precisa, só, Celso? pois é, eu acrescento justamente isso. Eu acrescento só mais uma coisa que disse o Miller. Reforços e tempo. Né? O esquema tático você não implanta da noite para o dia, ainda mais o dele, que esse é o problema, de Michele, movimentação. do nosso futebol. O nosso futebol não tem tempo e não dá tempo para os treinadores. Né? Porque, veja só, ele precisaria de tempo para organizar o esquema tático. Para organizar o esquema tático, ele precisa de treinamento. Jogando quarta, domingo, resta um dia de treinamento entre um intervalo de um jogo para outro. Aí ele tinha que chegar na entrevista e dizer assim, olha, vou usar o Paulistão como o tal laboratório. A preparação para a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aí sim ele ficava bem com a torcida, se não cobrava tanto. Ele até falou, né, que ele quer colocar o Santos para jogar para frente, que o Santos seja protagonista. Até porque, Michele, ele precisa conhecer o futebol brasileiro, ele não conhece. A cultura, a atmosfera é totalmente diferente. Quando você entra dentro dela, é totalmente diferente. Então ele precisa conhecer o futebol brasileiro na sua plenitude, como ele vai conhecer, aí sim ele começa a conhecer o plantel que ele tem, né? Bom, no São Paulo, a diretoria segue em busca de um novo goleiro para 2019. Olha, Miller, e aí, hein? São tantas as especulações, o nome do Renan surgiu como uma possibilidade no time do Morumbi. 29 anos, teve passagens por Avaí, Botafogo, Seleção Brasileira de Base. Atualmente está no Ludogorets da Bulgária. Apesar de se dizer feliz na Europa, não descarta a possibilidade de voltar ao Brasil. Quem tem tudo para ser anunciado nos próximos dias pelo tricolor é o atacante Pablo, do Atlético Paranaense. O São Paulo paga cerca de 31 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos aí do artilheiro. E aí o São Paulo vai usar os recursos próprios e não contará com a ajuda de investidores para fazer negócio. E aí, o que vocês acham desses dois? Renan, o Miller fala aí do Renan e o Celso do Pablo. Bom, vocês falam o que vocês quiserem. Você já falou do Pablo também. O Pablo não. O Pablo eu acho que é uma boa contratação. É uma boa contratação. Todo mundo quer o Pablo. Mas também só não basta. Não é o salvador da pátria. Né? E o Renan, Miller? Funciona para São Paulo? Eu contratava o goleiro do América, que esse ano ele foi muito bem no América. O América caiu para a Série B. Mas é um grande goleiro, quer dizer, está no time errado. Se fosse São Paulo, eu já tinha falado para o Raí já isso aí. Contratava o goleiro do América. Esse goleiro aqui que estão falando agora aí, é uma aposta. E o Pablo? Vamos mostrar aí o ilustra dele, chileno. O Pablo vale o que ele está pedindo? Já é 45 milhões? Ele vale pela qualidade e pela idade. Ele tem 24 anos apenas. Entendeu? E ele tem muita qualidade. Lembrando, eu estou repetindo. 26 anos, exatamente. Ele passou pelo Real Madrid, muito jovem, muito molecote. Não conseguiu ficar até porque estava num processo de crescimento. E no Atlético Paranaense, como time sempre jogou para ele é um jogador que se posiciona bem
e sabe fazer gol. Ele cheira gol. Isso é muito importante para um atacante. Ele tem todas as qualidades que um atacante precisa para poder se dar bem lá na frente. Agora, se o time do São Paulo conseguir assimilar isso, jogar para o Pablo, né, conseguir servir ele com 10, 15 chances durante o jogo, aí sim o Pablo vai arrebentar. E o Vitor Ferraz, do Santos, né, que o São Paulo estava de olho no Vitor Ferraz, e o São Paulo ele barrou essa negociação, né? O São Paulo quer manter o Dodô, quer manter o Vitor Ferraz, cogita-se a possibilidade da volta do Ganso. Né? Ele trabalhou com o Ganso no Sevilha. Eu acho o Ganso no futebol brasileiro. Ele arrebenta, mas ele está na reserva lá, gente. Sim, mas lá é diferente. É diferente, você não pode comparar o futebol europeu. Quem joga, quantos jogadores aqui chegaram já? O Ronaldo, pelo amor de Deus, o Ronaldo, final de carreira, arrebentou aqui. O Romário com 40 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mauro Galvão voltou para jogar, o Valdo, lembra do Valdo? Com 40, é outro nível, é outra história. No futebol europeu não dá para jogar, mas aqui dá. Eu te pergunto, qual é o time brasileiro que tem um jogador com a visão do Ganso? Não, só o Everton Ribeiro do Flamengo. Não, quando ele joga, né? Porque ele joga um jogo e fica o quê? Os 15 fora? Para mim, o melhor meio do Brasil, para mim, é o Everton Ribeiro do Flamengo. Banco no Sevilha, banco no outro, banco no outro. Sim, não deu certo na Europa. Mas no Brasil pode dar certo. Não deu certo. Até pela velocidade do futebol, pelo ritmo. Mas ele não deu certo no Brasil? Não, ele deu certo só no Santos. Então, pra mim, só no Santos. Aí no São Paulo ele alternou, né? Chegou a jogar partidas boas. São Paulo no Brasil ele pode dar certo. Ele já está tentando dar certo faz um tempão. Não que a gente também tem que execrar o jogador, mas puxa vida, né, gente? Puxa vida. Bom, vamos conseguir. Hora das novidades do Timão aqui no Gazeta Esportiva. A equipe vai pegar simplesmente o Racing da Argentina na primeira fase da Sul-Americana. É difícil, o Celso? Claro que é. Aliás, foi eliminado pelo Racing. Um beijo para o Chico Lang. Muita saudade de você, Chicão. Um beijo pro Pedro. Vai tudo ficar bem. Sinta-se abraçado e beijado por toda a sua equipe, viu? Estamos com saudade. O adversário aí, o Racing, preocupa a diretoria, já se movimenta para reforçar o elenco. Nos últimos dias, o nome do atacante Ángel Romero, ganhou força no Internacional. Ele tem vínculo com o Corinthians até o meio do ano, poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio de janeiro, sem ter que pagar nada, né, Celso? Sim, E com o diretor executivo do Clube Gaúcho, Rodrigo Caetano, os valores pedidos por Romero são altos, o que deve fazer com que o paraguaio se reapresente no dia 3 do mês que vem no CT Joaquim Grava. Quem está perto do Corinthians é o meia Sornosa, do Fluminense. O Celso adora ele. O jogador equatoriano fará exames médicos na capital paulista e, se aprovado, assinará contrato de 4 anos com o Alvinegro. O Timão acertou a compra do meia por 11 milhões de reais. Chega para ser titular? Primeiro, quero saber do Celso. Chega para ser titular? Vale essa grana toda? Miller, tem muita gente, eu não sei se o Miller concorda comigo, mas tem muita gente que vê o Sornosa brigando de posição com o Jadson. E eu acho que ele chega para fazer o que fazia o Rodriguinho. Eu vejo o Sornosa fazendo o que fazia o Rodriguinho. E acho que ele tem condições de fazer. Ele tem qualidade técnica, ele tem futebol, a questão física, que às vezes pode influenciar um pouquinho, que é um jogador que às vezes costuma se contundir, mas é um jogador que sabe, ele tem experiência. Ele foi um dos protagonistas do Independente del Valle quando chegou à final da Libertadores América. Pode jogar junto com o Jadson perfeitamente. Pode jogar perfeitamente com o Jadson. E acho que, assim, com o Ramiro chegando, com o Sornosa, Jadson, vamos imaginar Romero. que o Romero vai ficar? Vai, fica. Porque o Carille com certeza quer o Romero. Deve ficar o Romero. Não, a questão é só depois como vai fazer, se ele pode assinar com qualquer clube e o Corinthians perder dinheiro, mas isso é uma outra história. Mas ficar, ele tem contrato. Não, até julho só. Sim, tudo bem. Se o Corinthians não vendê-lo agora para fazer dinheiro, né? E se contratar um jogador como o Tardelli, aí de nível, né? Figura. Atacante de nível. O mestre falou que é o melhor atacante depois do Neymar? Eu não concordo. Não, sério? É opinião, né? Eu não acho. Eu também não acho. É um bom jogador, ponto. Não, é bom jogador. Bom jogador. O Diego Tardelli, ele tem quantos anos já? Deve estar com 30. Quase 30 e tem o quê? Muitos depois do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro pra cá, tá no futebol que não é referência pra nada. Sei lá, tantos anos a gente conhece ele. Mas eu vou te falar uma coisa, chegar no Corinthians, chegar no Atlético Mineiro, se for, escreve aí, Tardelli, arrebenta. 33 anos, hein?
33 anos, seu Tardelli. Tem que ter o faro de gol, tipo o Ricardo Oliveira. Tudo bem? O Ricardo Oliveira chegou no Santos com 35, ninguém dava nada para ele, foi artilheiro, foi um dos responsáveis por levar o Santos à final de Campeonato Paulista, final de Copa do Brasil. Mas ninguém dava nada por ele também não dava nada por ele, tanto que ele chegou ganhando pianinho, ganhando bem pouquinho. Sim. E o Diego Tardelli não seria nessas condições. Não, seria tudo bem, tipo mas salário ainda assim, medalhão. Mas ainda assim vale. Claro que vale. Bom.